Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, todos os dias aqui no canal do Professor Guerra, continuando com a prova azul do Enem de 2015, questão 67, gravando pela terceira vez para ver se esse microfone colabora. A questão diz: durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia porque estava discutindo se era melhor humanas ou exatas. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água, debaixo do sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Tava lá o Joãozinho, num calor doido, com um sol rachando em cima dele. O que acontece? Ele começa a suar para manter a temperatura e ele perde muita água suando. Não tem um copo d'água para ele beber. O que acontece? Ele fica no que a gente chama de estresse hídrico. Ele precisa de água, mas ele não tem como arranjar uma água nova. Então o que ele faz? Ele tem que economizar. Não pode parar de suar porque ele precisa manter a temperatura dele para não desnaturar as proteínas. Então ele economiza onde? Na urina. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um de seus processos funcionais. Além dos processos que ele normalmente tem, passou a ter um a mais. Teve um acréscimo. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes, o que aconteceu? Vamos dar uma olhadinha aqui. Como que funciona, como que é o néfron? Basicamente, o néfron é assim, tem ali o glomérulo, bem toscamente representado aqui, funciona como se fosse uma rede, vai fazer a filtragem principal, a filtragem primária aqui. Vai só separar célula do que não é célula, e aí o líquido vai passar bem bruto. E aí ele vai passar pelo túbulo contornado proximal, porque ele está próximo ao glomérulo. Vai passar pela alça néfrica, muito importante a alça néfrica, vou desenhar um pouquinho maior. Alça néfrica, antigamente chamada de alça de Henle. Ela não é grande assim, eu estou desenhando exageradamente grande para a nossa explicação. E aí vem o túbulo contornado distal, porque ele está distante do glomérulo e vai ser coletado, esse filtrado no final vai ser coletado pelo túbulo coletor. Nome sugestivo, porque ele sai coletando de tudo quanto é néfron, e aí você junta vários tubos coletores e no final das contas você tem a urina toda lá. Então vamos de volta aos nomes. Esse cara aqui é o glomérulo, esse cara aqui é o túbulo contornado proximal, alça néfrica ou alça de Henle antigamente, e o túbulo contornado distal, e no final das contas túbulo coletor. Como que funciona? A primeira coisa que vai ser absorvida aqui vai ser glicose, aminoácido, coisas que não eram para ter passado, nutriente que passou e você precisa reabsorver. A coisa interessante acontece aqui na alça néfrica. Vou desenhar primeiro o que acontece aqui no final para depois mostrar o que acontece no começo. No final, eu tenho a absorção ativa de sais. Tá? Então, os sais começam a sair do filtrado e são reabsorvidos para o líquido intersticial. Então, por exemplo, sais como o sódio começam a ser reaproveitados aqui, começa a puxar de volta os sais. E o que acontece então? Conforme o líquido, o filtrado, vai descendo por essa alça, ele vai encontrando essas situações concentradas e aí a água vai saindo por osmose. Se a água sai, o que acontece? O líquido vai ficando cada vez mais concentrado, porque tem menos água, então ele vai ficar mais concentrado, até que aqui embaixo ele está muito concentrado. E aí o que acontece? Quando chega aqui e começa a reabsorver o sódio começa a sair, e aí quando tem menos soluto, ele vai ficando menos concentrado. Olha só, ele é menos concentrado em cima. Por quê? Porque não aconteceu nada ainda, tem bastante água. Vai perdendo água, fica muito concentrado. Vai perdendo soluto, fica menos concentrado. Então a concentração está basicamente presa aqui embaixo. Essa região aqui embaixo, esse fluido aqui embaixo, ele é muito concentrado, muito hipertônico,
então ele vai acabar querendo puxar a água toda para cá. É um mecanismo bem legal que faz com que essa hipertonicidade fique restrita a essa região que a gente chama de medula, essa região mais profunda do néfron, mais profunda do rim. E o que acontece? Tudo é absorvido, todos são felizes, e aí o filtrado desce pelo túbulo coletor. Se a pessoa tem estresse hídrico, como é o caso do Joãozinho, um passo adicional acontece, que é quando chega um hormônio chamado antidiurético, ou ADH. Antidiurético, hormônio em inglês, ou então vasopressina. O que acontece? Quando o líquido está passando por aqui, essa urina está passando por aqui, ela vai chegar numa região que está com o lado de fora muito concentrado. Por osmose, a água vai querer sair daqui. Porque é isso que acontece na osmose, a água vai para o lugar que está mais concentrado. Mas esse tubo é impermeável à água, tá? Assim como esse tubo aqui também é. E aí o que acontece? A água não consegue sair, a não ser que esses hormônios deixem a água sair. Esses hormônios promovem a reabsorção de água, permitindo com que a água saia do túbulo coletor para esse meio de volta aqui. O que acontece então? Você tem uma etapa adicional de reabsorção de água, você economiza água. E o que acontece com a urina? Ela sai mais concentrada porque você perdeu líquido. O que acontece? Lembra que a concentração era igual ao soluto sobre solução? O que acontece então se eu diminuir a quantidade de solução, se eu diminuir o volume da solução, se eu tirar esse líquido, a concentração aumenta. Se eu reabsorvo muita água, eu vou ter uma concentração mais elevada, porque a urina vai ficar cada vez mais concentrada com menos água para a mesma quantidade de soluto. Vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Letra A, aumentou a filtração glomerular, passou mais coisa aqui pelo glomérulo, através das artériazinhas, vai passar mais coisa para o glomérulo por conta do cara estar com sede? Não tem nada a ver. Letra B, produziu maior volume de urina, ao contrário, o volume da solução diminuindo. Olha aqui ele puxando a água de volta. Volume menor. Letra C, produziu uma urina com menos ureia, excreta nitrogenada. Você está excretando menos produto tóxico só porque está com sede? Claro que não, você vai produzir a mesma quantidade de ureia, vai eliminar a mesma quantidade de ureia, só que com menos água. Então, não é essa a resposta. E aí a letra a letra D diz produzir urina com maior concentração de sais. Por que maior concentração de sais? Porque reabsorveu mais água. Resposta então letra D de diurese. E aí a letra E, só para fechar, reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. Ela não tem nada a ver, você vai reabsorver tudo que você puder de glicose e aminoácido. Afinal, eles são valiosos do ponto de vista nutricional, você não vai eliminar eles na urina por banalidades. Resposta, então, é mesmo a letra D de diurese. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook, também se inscreve no canal. Todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais e até a próxima.